Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Semana de Arte Moderna, porém fazendo análise de algumas obras. Lembrando o contexto da Semana de Arte Moderna, ela foi em fevereiro, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, foi uma consequência do nacionalismo empregado pela primeira geração do modernismo, jovens intelectuais que queriam, por um lado, comemorar o centenário da independência do Brasil, foi em 1822, lembro. Por outro lado, também proclamar a independência artística do Brasil. O Brasil era muito dependente das ideias, somente copiava as ideias vindas da Europa. Agora pregavam que era necessária uma transformação, ou seja, uma criação de uma arte moderna mais brasileira. Para fazer análise dessas obras, nós vamos ver alguns elementos importantes, como ruptura com o passado, uma vez que o modernismo ele queria romper com a ideia do passado, com a tradição, com as regras fixas, a influência das vanguardas europeias, que era o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, surrealismo, que, veja, o Brasil ele quer se libertar da arte europeia, porém ele aceita sofrer influência da arte europeia. Ele não aceita apenas copiar, mas criar o brasileiro nos moldes europeus. A revisitação do passado, que é um novo olhar para a literatura, para a arte do passado, e uma inovação nas formas, nas cores, nas linguagens, nos estilos. Essas obras são vistas por esses aspectos. Inicialmente vamos falar de uma polêmica, que na verdade não foi em 22, mas foi em 1917, entre Anita Malfatti e Monteiro Lobato. Ele, um escritor consagrado, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu, entre outros, muito conhecido no Brasil. Ela, uma pintora, uma estudante recém-chegada da Europa e que trouxe as ideias das vanguardas e que fez uma exposição de arte expressionista. Logicamente que ele não gostou, né? Ele não aceitou aquilo, era uma mudança muito radical. Pessoal, é como se assim, você chegasse para uma pessoa que está acostumado de um determinado jeito e pregasse a ela um novo jeito de fazer, uma mudança rápida, radical, muito brusca. Então tem aquele choque. E foi o que aconteceu entre Anita e Lobato. E ele publicou um artigo no Estado de São Paulo, Paranoia, Mistificação, criticou, chamou de louca, demente, dentre outras coisas. Acabou retraindo a Anita no movimento da própria semana. Essas são algumas das obras de Anita, obras de cunho expressionista, veja a ideia de tristeza, sombras, cores fortes, nada comum àquilo que eles estavam acostumados, aquelas pinturas mais realistas, rostos mais próximos da realidade. Veja outro exemplo, essa da natureza, veja as cores, as ideias que tem aí, que não foi muito bem aceito nem só por Lobato, mas outros da época, mas Lobato foi o que mais criticou. Aqui nós temos um pouquinho alguns escritores na época que saíram em defesa de Anita, como Mário de Andrade, Menor Del Picchia, Mário da Silva Brito, Paulo Mendes e outros, que criticaram Lobato, dizendo que ele era atrasado, que ele nem crítico de arte não era, ele não reconhecia a modernidade, ele estava acostumado com o tradicional. E obras como essa de Tarsila do Amaral, a Bapuru, conhecida de todos, e a gente vê uma outra realidade, uma outra dimensão. Então a arte moderna, a Semana de Arte Moderna e o modernismo no Brasil chocou com os padrões, né? Revolucionou nesse sentido. Veja na escultura, essa escultura do lado aqui, que tem as bandeiras, o monumento às bandeiras, os cavaleiros, ela foi muito cara e o governo paulista chegou até a criticá-la e não aceitá-la, mas era uma escultura de cunho particular. Hoje, na verdade, depois com o tempo eles reconheceram o valor modernista que tinha nisso. Veja, eles não estavam acostumados a esse estilo, então foi um choque muito grande, como nós falamos na outra aula, que a burguesia foi lá assistir uma coisa, quando viu, teve várias críticas, relinchos. Veja essa escultura também, de Brecheret. Perceba, é uma realidade totalmente diferente, distorcida, que é comum para o modernista, mas era incomum para os tradicionais. Aqui nós vamos falar um pouquinho de música, veja.
Villa-Lobos, Villa-Lobos, conhecido compositor, músico da época, que também teve a sua contribuição na semana e que também foi duramente criticado pela forma como regeu, pelo novo olhar que deu à música. Na literatura não foi diferente, obras com a linguagem informal, a liberdade na forma, na temática, a ideia de revisitar a literatura do quinhentismo, do barroco, do trovadorismo, mas com um olhar novo, não apenas você exaltar aquilo que foi feito, mas você dar um novo olhar para aquilo. E crítica ao parnasianismo, que foi principalmente em Manuel Bandeira, no poema Os Sapos, que foi declamado na semana, houve uma crítica muito forte ao parnasianismo, com as suas regras fixas, tradições, convenções e assim por diante. Esse é o poema Os Sapos, esse é um fragmento mais legível dele. A gente vê na terceira estrofe aqui, o sapo tanoeiro, parnasianeiro aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. E aí vira aquela gritaria, aquela zombaria, porque para o parnasianismo a arte tinha que ser arte pela arte, beleza, perfeição formal, e aí houve a crítica nesse sentido. Temos aqui erro de português e pronominais de Oswald de Andrade. A gente vê aqui uma transformação da linguagem, a gente vê uma novidade no sentido de variações linguísticas, no sentido de revisitação. Erro de português é uma revisitação, quer dizer, o que os índios teriam feito, né? Os portugueses destruíram a cultura dos índios. Poderia ter sido o contrário, os índios destruíram a cultura dos portugueses, aí seria um outro Brasil, um outro olhar, uma outra visão, que é típica do modernismo, e a questão também da proximidade com o popular, que era impensável no parnasianismo, no simbolismo, e agora os modernistas vão resgatando isso, essa proximidade com o popular. Então, resumindo, pessoal, as obras da Semana de Arte Moderna de 1922, de maneira geral, elas traduzem a ruptura com o tradicional e com o passado. São cores diferentes, formatos diferentes, são esculturas com formatos diferentes, literatura com a linguagem diferente, a liberdade de expressão, claro, a necessidade da liberdade de expressão, a aproximação com o popular, ou do popular, temática na linguagem, na temática mais popular, e a inovação, a irreverência, que essa irreverência significa o que? Eu desafiar, não aceitar regras fixas, eu não tenho que seguir essas regras, eu posso mudá-las. Então é isso, pessoal. Esse resumo mostra para nós que a Semana de Arte Moderna ele rompeu com o passado e trouxe um novo olhar para a arte no Brasil. Você sabe responder? Escritor conhecido que criticou as obras de Anita Malfatti: Olavo Bilac, Machado de Assis ou Monteiro Lobato? Monteiro Lobato. Paranoia, mistificação, crítica que acabou gerando uma polêmica muito grande, mas que a obra ou as obras da Semana de Arte Moderna contribuíram para a transformação da arte no Brasil, uma arte moderna. Escola literária duramente criticada e combatida pelos escritores da Semana de 22. Romantismo, parnasianismo ou realismo? Parnasianismo. A ideia da arte pela arte, a perfeição, regra, não. Agora é liberdade de expressão, por isso que criticaram o parnasianismo. Característica comum às obras de arte da Semana de Arte Moderna. Acabou ficando 2 artes, mas isso mesmo, Semana de Arte Moderna. Qual é a característica comum a todas as obras? Escultura, música, literatura, pintura. Inovação, tradição ou desligamento total da arte europeia? Inovação. Tradição não, porque eles queriam romper com o passado, com a tradição, e não houve um desligamento total, quer dizer, eles não queriam copiar e fazer igual, eles queriam se influenciar, se basear naquilo que vinha da Europa e dar uma nova roupagem aqui no Brasil. Então é isso, pessoal, é uma pequena análise de algumas obras da semana de 1922 e até a próxima, se Deus quiser.